Mas, por exemplo, um dos grandes distribuidores que nós temos hoje no Brasil é uma pessoa que começou a vender Herbalife na faculdade, acho que, não lembro se fazia administração, mas, enfim, acabou a faculdade, seguiu no negócio, hoje é um cara extremamente bem-sucedido, mas assim, extremamente, quando eu falo bem-sucedido, não é ganhar 20, 30, 40 mil, não, é muito bem-sucedido, né? Uma coisa que vai muito além disso, de uma gerente de banco, né? Ela é gerente de um banco, e aí o que acaba acontecendo? Ela trabalha durante o dia, e aí ela descobriu o modelo do cliente premium, né? Que é um modelo, né, que você tem os seus clientes, você registra e essa pessoa acessa o sistema e compra. Mas ela tem um modelo de venda muito ligado a social selling, né? Ela atende N clientes, assim, diversos clientes. Ela trabalha durante o dia no banco, chega na casa dela, tem a filha, ela cuida da família. O marido dela hoje trabalha com ela, né? E eles mantêm o negócio de venda direta, um negócio comercial, usando os nossos sistemas, digamos, de operação da Herbalife, mas também os sistemas da organização deles, porque eles montam organizações de venda. DiretaCast, o podcast da venda direta. Sejam muito bem-vindos a um novo episódio do DiretaCast. Eu plena aqui para receber um novo convidado que contei para ele, já acompanho o trabalho, já admiro o trabalho dessa grande companhia mundial, né? E hoje estou aqui com o Jordan da Herbalife para a gente falar sobre a visão da Herbalife, a visão do mercado e as possibilidades de inovar, de trazer muita conexão com o que o consumidor está buscando. Então, Jordan, seja muito bem-vindo ao DiretaCast, o podcast da venda direta. Obrigado, Marcela, obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui e muito legal poder falar do mercado e, obviamente, da Herbalife, né? É um mercado que me atrai muito. Para quem não sabe, eu não vim desse mercado. A minha experiência em venda direta começou com a Herbalife e depois eu acabei meio que aprofundando por conta de fazer parte da BVD. Então, eu sou vice-presidente do conselho da BVD e acabo, né, que a gente aprende muita coisa. Eu comecei em marketing, vim de outro mercado, vim do agronegócio, trabalhei com margarinas, maioneses, trabalhei na Bunge muitos anos, depois trabalhei com bebidas na Bacardi, trabalhei com lácteos na Parmalat, food ingredients na Dupont, trabalhei na área farmacêutica também, então assim, mercado muito diversificado. E aí, em 2011, eu vim para a Herbalife, que já era minha cliente na área de food ingredients. Então, cheguei achando, né, que sabia tudo, porque poxa, já tinha trabalhado com tanto mercado, e aí descobri que a venda direta é um mundo totalmente diferente, é um mundo super complexo. E assim, eu sempre gostei muito da parte de produtos, né? Eu sempre trabalhei com produtos, imagina, antes com food ingredients, então, né, todos os projetos, e conhecia praticamente todas as empresas de nutrição na área de venda direta. E aí eu achando que conhecia esse mercado. E não é. O mercado de venda direta é algo assim muito apaixonante. É algo que, digamos, muita gente acha que é aquela coisa e sem demérito nenhum, né? Daquela senhora mais velhinha e tal, né? Que tem os produtos. E não é nada disso. É um mercado super empreendedor. Aliás, a venda direta, sob todos os aspectos, é empreendimento. Empreendimento puro, é uma forma muito legal para você começar o empreendimento, sobretudo se você não tem muita base, se você não tem muitos recursos, né? E te ensina muito, porque se você imaginar, a venda direta, ela tem tudo que uma empresa tem. Você tem que fazer gestão de estoque, você tem ciclo de venda, você tem CRM, relacionamento com clientes, né? É muito mais do que, eu vou comprar alguma coisa, fazer um bico e depois vou fazer outra coisa. Nada. Tem gente que constrói carreira sobre isso. Tem gente que, assim, tá há 30, 40 anos em venda direta e são empresas, né, que abrem esse espaço de uma maneira muito democrática. Você tem aquela pessoa que nunca trabalhou, começou lá na faculdade,
né? E nunca trabalhou assim, outra indústria. Formal, né? E não que não seja formal, porque né? Mas eu digo, começou lá na faculdade, começou para pagar a mensalidade. Você começou assim. Então, e aí, de repente, né, construiu uma carreira super linda dentro da venda direta. E você tem médicos, você tem... Na nossa área, por exemplo, na Herbalife, a gente tem, entre os consultores, você tem médicos, você tem nutricionistas, você tem engenheiros, você tem gente de todas as áreas. Tem um pouco a ver conosco, porque, óbvio, nós vendemos suplementos. Né? E os suplementos, eles têm tudo a ver com saúde e bem-estar. E as pessoas pensam na Herbalife como uma empresa de perda de peso. Tudo bem, são 5 milhões de shakes vendidos todos os dias, mas mais do que uma empresa de gerenciamento de peso, é uma empresa que está olhando assim para o bem-estar. E a gente está em praticamente todas as frentes. Nós temos fibras, nós temos barras de proteína, nós temos suplementos de proteína, nós temos suplementos que vão para probióticos, por exemplo, prebióticos. Então, assim, todas as frentes possíveis nós estamos. Nós estamos em 90 países, né? Agora, imagina chegar alguém, né, que nunca trabalhou com nutrição e falar, agora vou ser um profissional de venda direta vendendo nutrição. Imagina só como isso funciona. Imagina que você queira perguntar alguma coisa sobre isso, mas... De tudo que você está falando aí, já foi me puxando um monte de coisas para a gente explorar. 3 horas de podcast tá bom, não tá? Mas a primeira que você falou, que eu acho muito legal, que é esse estereótipo, né? Não fazendo juízo de valor, mas aconteceu no passado, o estereótipo é baseado no perfil de uma revendedora de meia idade, que ia compor a renda da família, ela não atuava fora num trabalho de carteira assinada, e aí ela começa a fazer o bico, e esse é o estereótipo que o mercado compra. Mas o que a gente está falando aqui é muito maior que isso. A gente faz parte de um PIB com uma colaboração, uma fatia gigante por meio da venda direta. A gente tem aqui vários stakeholders, né? Vários componentes dessa cadeia inteira, e a gente tem várias categorias de consultores, de distribuidores que fazem carreira. Eu mesma conto dessa história, né? Vim para a venda direta com meus 17 anos, quando entrei numa faculdade de arquitetura, e me apaixonei, e é outro termo que você falou, porque é apaixonante. Para quem está no mercado, principalmente o mercado varejo, que tem uma dimensão da venda direta muito apartada, né? Quando chega perto, fala assim, nossa, tem muita coisa aí dentro, Tem muita né? coisa. Então, de tudo que você falou, acho que tem oportunidades da gente já puxar para vários olhares, e um deles é esse que você comentou, sobre estilo de vida, né? Você, nos entremeios, falou que... a preocupação em ser uma empresa que olha para esse estilo de vida mais moderno, que pensa no bem-estar, pensa de forma mais sistêmica no ser humano, né? E une isso com uma oportunidade de negócio. Exatamente. Então, você sabe que demais. Quando a gente pensa só no Brasil, por exemplo, é um mercado de quase 50 bilhões de reais. 50 bilhões de reais é uma indústria gigante. É difícil falar uma indústria porque você tem vários segmentos dentro desse modelo de negócio. É um modelo de negócio. No caso da Herbalife, a gente... Recentemente, né, nós vimos trabalhando aí um reposicionamento de marca, e hoje nós nos enxergamos como uma plataforma, né? Então, nós somos uma plataforma e uma comunidade de bem-estar, né? E o nosso objetivo é unir e empoderar pessoas que querem trabalhar nesse segmento, né? Tem essa orientação, essa preocupação em levar bem-estar, gerar negócio a partir disso, com clientes que buscam justamente uma suplementação, uma vida mais saudável e fazer parte de uma comunidade. Essa é a grande diferença, talvez. Você tem muitos suplementos no mercado e você tem empresas muito boas, sem dúvida nenhuma. Qual é a diferença da Herbalife nesse contexto? É justamente o distribuidor, né? Isso funciona para toda a venda direta. A venda direta talvez seja a rede social primordial, né? Porque antes das redes sociais, você, como, digamos, distribuidor de venda direta, você atingia
a sua, vamos dizer, o seu círculo imediato de influência, né? Mas você também conhecia as pessoas que conheciam essas pessoas que você conhece, e você ia expandindo essa rede, né? E através disso você vendia os seus produtos, a sua experiência. Bacana da venda social, não deixa de ser uma venda social, né? Mas não confundindo social selling de social media, eu vou falar disso também. Mas é assim, você não compra, né, meramente no online. Você foi lá, entrou no sistema, comprou online e recebeu o produto. Você pode fazer isso na venda direta, na Herbalife inclusive. Mas acontece que aí você tem alguém que vai te ajudar a chegar nos seus objetivos. Nós nunca, ainda que nós tenhamos nutricionistas entre os nossos distribuidores, a proposição não é essa, né? O consultor, o distribuidor da Herbalife, ele não deixa de ser uma ferramenta para o próprio nutricionista, né? Porque os nossos suplementos, eles têm uma qualidade muito diferenciada. E aí, o que acaba acontecendo? Essas pessoas te ajudam, né? Te ajudam a chegar no resultado. De que maneira? Você consumiu o produto? Você abriu o produto? Você provou? Vamos fazer uma corridinha no Ibirapuera? Vem no meu espaço Vida Saudável. Então, assim, isso acaba integrando a pessoa com outras pessoas que têm objetivos similares. Boa. E isso é muito legal. Agora, como é que isso progressa no mundo do social selling, né? Das redes sociais? As redes sociais permitiram que um consultor que tinha um negócio, né, muito orientado para a sua cercania, hoje ele consegue chegar a milhões de pessoas. Alcance. Exatamente. Alcance. E quando eu falo milhões, não é pretensão. A gente tem consultores que têm 3 milhões de seguidores. Então, assim, ele é muito além de um consultor, ele já é um influencer. 200, 300, 400 mil pessoas é uma coisa até normal, né? E essas pessoas justamente fazem isso. Eles levam produto, levam informação, né? Influenciam de uma maneira muito bacana o comportamento das pessoas, justamente orientadas para isso. Eu vou me alimentar melhor, eu vou me hidratar, eu vou fazer uma atividade física, né? Isso não significa nem venda necessariamente. Porque no nosso mundo, e aí eu estou falando de nutrição, né? Isso vale dentro e fora da venda direta. É muito comum uma pessoa percebe uma necessidade, começa a atuar nessa necessidade, no nosso caso, com a ajuda do consultor, muitas vezes com a ajuda do consultor e da sua própria nutricionista, né? E aí faz o quê? Chega no seu resultado, que é meio que normal, né? Cheguei no resultado, vou dar agora estou bem. E dali a pouco está precisando outra vez. Então, neste intermédio, nesse processo entre identifiquei uma necessidade, comecei a tratar dessa necessidade, cheguei no meu resultado ideal, parei e voltei, o consultor está sempre ali, mesmo que seja na forma de redes sociais. E você falando sobre isso, né? Eu vou fazer uma palestra sobre Customer Experience. Então, tô com esse tema bem quente na cabeça. Eu vou me colocando nas palestras para palestrar sobre assuntos que me tiram do conforto também. Sim. Senão você só fica no seu quadrado, né? Exato. Aliás, o podcast tem esse objetivo, né? A gente não falar só para quem é da venda direta. Falar para você que é um empresário que nem a gente estava comentando até antes de gravar. É um empresário que tem o seu e-commerce, que tem o seu varejo, porta aberta e que fala assim, que outras opções, que outros canais eu posso atingir meu consumidor. Então o DiretaCast vem exatamente para falar além de quem a gente já se relaciona e de quem a gente fala. E se a gente fica olhando o Customer Experience hoje, a gente olha um modelo anterior que era, para quem tem mais de 40, 50 que nem eu, a gente era mobilizado por um marketing, né? Uma campanha de ativação de marketing na minha época do mapping, venha correndo, mapping. E aí você recebia esse input e tinha um output de ir numa loja, experimentar e comprar o produto. Hoje não. Hoje a gente tem esse input vindo do marketing também, de todo o trabalho do branding das empresas, mas uma pessoa da sua vizinha é também um input. A pessoa que você segue no Instagram é um input. Então tudo isso somatiza para o output de você comprar um produto. Até aí tá tudo bem. Porém, aí na experiência do consumidor, quem é que acompanha essa jornada? Porque no input eu gero uma expectativa. E no output posso não seguir a expectativa. Posso ter um produto incrível na mão e não tomar ele regradinho. E não ter o resultado que eu queria tanto. Então, a venda direta vem por aí. Eu acompanho essa jornada para que ela tenha a experiência de output
plena do que eu me propus no Exatamente. começo. Então, isso é incrível, né? É muito legal, porque, assim, o fato de existir o representante, o distribuidor, vamos dizer, no mundo atual, isso não significa que a empresa não tenha que cuidar também da jornada, porque são muitos pontos de contato. Um mapeamento bem simples dos nossos pontos de contato, por exemplo, a gente tem mais de 180 pontos de contato, que vai desde o catálogo físico, né, passando pelo contato do distribuidor até o digital, TV, revista, enfim, o que for, né? E aí, o que acontece? Numa jornada tradicional, hoje, né, você está querendo descobrir algo, digamos, você busca uma solução. Você vai para o buscador, né? Você entra no buscador, aí o buscador vai te jogar algumas opções, você entra, você compra, você começa aquela jornada de comunicação via e-mail, até você não comprou, você tem o remarketing, você tem o retarget, fechei, tá bom. Você passa pela fórmula do lançamento, os modelos digitais, não, mas eu vou te dar isso, olha, custa 10 mil, mas eu vou te vender por 1.000. Então, é aquela coisa, né? E fica toda online. No nosso caso, o que acaba acontecendo? Você tem a jornada digital, mas você tem o consultor que está inserido nesse contexto. Então, por exemplo, na Herbalife, você começou como distribuidor, você tem acesso a um dos modelos que é recrutar o cliente premium. Você registra um cliente. E aí esse cliente passa a comprar direto do site com a participação do consultor. Eu dei um tag, né? Exatamente. Quando você entra, não é só a questão de te vender um produto. A gente coloca à disposição um consultor, né? Que às vezes eles chamam de coach de bem-estar, distribuidor, mas é uma pessoa que está ali para te ajudar, né? Você tem o acesso ao produto, mas muitas vezes essa pessoa vai entrar em contato contigo, tentar saber se você já recebeu, e o recebimento é muito rápido, né? Mas como é que você pode usar aquele produto, que é muito importante. Porque nem sempre as pessoas usam como deveriam. E tem outras formas de usar o produto também. Você pode pegar o shake, bater com frutas. Tem uma série de opções aí. Você pode entrar num programa, né, de treinamento, entre aspas, atividade física leve, moderada, mas sempre com a ajuda do distribuidor. E o próprio distribuidor te coloca dentro da rede dele. Então, o que acaba acontecendo? O distribuidor também tem um modelo de comunicação, alguns mais sofisticados que outros, né? Agora, imagina a quantidade de inputs que você consegue receber por conta disso. Uma outra coisa curiosa que acontece com os nossos produtos, e os consultores usam isso muito bem, que é fazer, por exemplo, receitas. Né? Você pode falar, vou fazer um muffin proteico, não precisa vou tomar um shake, que aí você está tomando ele como um substituto parcial de refeição. Ou você usa o shake para fazer um muffin proteico. Nós temos as receitas, mas quem pode te ensinar a fazer isso de um jeito muito legal? O consultor. Né? Então isso vai expandindo a base. Perfeito. Agora, os nossos consultores são 70% mulheres, 30% homens. Né? Os nossos clientes premium são cerca de 90% mulheres. Né? Existe essa preocupação, público feminino muito orientado aí para o bem-estar. Agora, o que acaba acontecendo? Imagina do ponto de vista de quem está começando um negócio. Você comentou alguém que, eu opero um marketplace, por exemplo. Né? Sei lá, eu trago um produto de algum lugar, ou eu produzo um produto qualquer e vendo no meu marketplace. Esse é um formato. Agora, e se você, por exemplo, quer operar de uma maneira digital, mas fora de um marketplace, e realmente começar um negócio? Você fala, puxa, pode ser um pouco complicado, né? Porque eu não conheço nada de make-up, eu não conheço nada de nutrição, eu não conheço nada de seguros. Eu estou falando isso, são indústrias que estão na venda direta, né? Agora, vamos para o nosso caso. Nutrição é algo complexo. De novo, a gente não tem a pretensão de formar profissionais de saúde, não é isso. A gente fala sempre de produto e dos benefícios que os produtos podem aportar para a pessoa. E a pessoa entra, né? Ela acaba assinando como um distribuidor e ela já automaticamente se integra numa comunidade. Por quê? Nós trabalhamos o multinível, né? O multinível é um modelo super sério. Diria para você que a grande maioria das empresas de venda direta do mundo adotam multinível. Você tem dois tipos, multinível e mononível. E nesse contexto você se integra numa comunidade. Essa comunidade ela tem modelos de venda. Então, por exemplo, você tem distribuidores Herbalife
que entraram para venda direta como alternativa. Você tem aí muitos distribuidores que continuam trabalhando normalmente seus empregos, né? Eles compõem renda. Exatamente, né? Entram para compor renda e, de repente, estão ganhando mais do que com o seu emprego original. E continuam. E, na verdade, não quer dizer que você precisa parar. Você continua. Não, e muitos continuam, até porque o círculo de relacionamento vem... Acaba ajudando, né? Exatamente. Então, se ele desliga daquela empresa que ele estava, ele perde muito do círculo. Então, ele mantém até por conta Exato. disso, E a gente tem vários. Vou citar um caso, por exemplo, de uma gerente de banco, né? Ela é gerente de um banco. E aí, o que acaba acontecendo? Ela trabalha durante o dia e aí ela descobriu o modelo do cliente premium, né? Que é um modelo, né, que você tem os seus clientes, você registra e essa pessoa acessa o sistema e compra. Mas ela tem um modelo de venda muito ligado a social selling, né? Ela atende N clientes, assim, diversos clientes. Ela trabalha durante o dia no banco, chega na casa dela, tem a filha, ela cuida da família. O marido dela hoje trabalha com ela, né? E eles mantêm o negócio de venda direta, um negócio comercial, usando os nossos sistemas, digamos, de operação da Herbalife, mas também os sistemas da organização deles, porque eles montam organizações de venda, né? E aí o que acaba acontecendo? Geram ingressos, né? Geram renda de uma maneira muito bacana. Hoje eles já ganham mais como distribuidores do que como os gerentes de banco. Isso acontece do dia para a noite? Não acontece. Isso é muito trabalho e falando é sério, né? Eu acho bacana também até olhar, porque assim, jogador de futebol, né? Você tem jogadores de futebol e você tem os que se destacam, os Neymares, e que não são tantos. Uhum. Na venda direta também a gente tem isso. Exatamente. Você tem também os 4 milhões de revendedores e você também tem dentro disso os com visão empreendedora e que tem o modelo de negócio deles acontecendo e trazendo uma renda gigantesca. Exatamente. E isso, de novo, dentro desse olhar do modelo de negócio democrático, cabe, né? Super. Eu acho isso legal. É democrático de verdade. Você tem, sim, pessoas que entram com seus 17, 18 anos para compor renda e começar a pagar seu estudo, mas você tem pessoas também de uma maturidade de negócio que ali ela faz renda até muito maior do que o formal que ele tinha no banco. E tem mesmo. Você sabe que, assim, a gente tem vários consultores que, inclusive hoje, né, que estão na faculdade e usam a venda direta como parte da renda para pagar, inclusive, a faculdade. Mas, por exemplo, um dos grandes distribuidores que nós temos hoje no Brasil é uma pessoa que começou a vender Herbalife na faculdade. Acho que, não lembro se fazia administração, mas, enfim, acabou a faculdade, seguiu no negócio. Hoje é um cara extremamente bem-sucedido. Mas assim, extremamente. Quando eu falo bem-sucedido, não é ganhar 20, 30, 40 mil. Não, é muito bem-sucedido, né? Uma coisa que vai muito além disso. Por quê? Ele tem uma grande organização, né? Essa organização está no Brasil todo e está lá, né? E está lá. E assim como a gente tem outros distribuidores que acabam, sei lá, acabou recrutando alguém como distribuidor, porque eles falam, né? O tempo todo. Aliás, o profissional de venda direta, talvez assim, não precisa saber tanto sobre nutrição, sobre make-up, sobre produto num primeiro momento, mas é bom que tenha esse lado, né? Falar com pessoas. Esses dias, pegando um voo em Congonhas, sentei do lado de uma pessoa e como agora o olhar do podcast é sempre essa coisa da democratização, sentei do lado de uma pessoa, ele era um consultor de uma marca também de multinível e começamos a conversar. Quando eu vi, eu falei, você tá querendo me cadastrar? E aí já rolou, o papo foi muito legal. Mas é bem normal isso. Porque é orgânico. Exatamente, né? É orgânico. As pessoas, às vezes, percebem uma afinidade que nem a própria pessoa percebeu. Né? A pessoa não tem isso na cabeça, não está vamos dizer, não está no menu de opções para ela. Né? Ela está, sei lá, olha, eu tô estudando para ser arquiteto, né? Ou para ser engenheiro, sei lá, não me ocorre trabalhar na área comercial. Né? Não me ocorre. E, de repente, a pessoa se descobre, né? Eu falo, dá uma chance para você mesmo, né? Dá uma chance. Você sabe que, assim, por exemplo,
Você tem empresas de venda direta que separam de uma maneira muito clara, né? Olha, eu tenho esse distribuidor que é especializado em venda e tenho esse distribuidor que é especializado em organizações. Perfeito. Né? Acaba... por quê? Porque a mentalidade é outra, né? A mentalidade é outra. A pessoa que quer montar uma organização em venda direta, ela tem que ter essa visão, né, empreendedora. Não significa que você necessite aí de um grande capital, mas você tem que ter essa habilidade de identificar talentos. Né? Capital humano. Exatamente, capital humano. Isso não quer dizer que você vai trabalhar, a pessoa vai trabalhar para você. Não, a pessoa vai estará conectado com a empresa. Os modelos, são vários modelos de compensação. No nosso caso, né, um distribuidor, no momento que se cadastra, já pode cadastrar outro, mas você tem níveis, né? Você tem níveis profissionais. Então, digamos, o primeiro nível já empresarial, entre aspas, é o de supervisor, né, onde ele tem um maior desconto, né, e ele consegue aí começar a montar suas organizações e chega um ponto onde ele começa a ganhar royalties. Né? O royalties sempre só vai até o terceiro nível, né, e tem um bônus de produção. Então, esse é o nosso modelo de compensação. Ele é super bem testado, a Herbalife tem mais de 40 anos no mercado, é uma empresa que tem um EBITDA excelente, inclusive a gente acabou de publicar segundo quarter crescente. Então, assim... É uma empresa muito séria, né? A gente tem ações na bolsa, então a gente tem toda uma política de governança que é muito bem estruturada. E a pessoa, quando entra nisso, ela acaba se tornando embaixadora de marca, né? Acaba se tornando embaixadora de marca, perfeito. né? Por quê? Porque acaba montando um negócio que é quase que exclusivo ao redor daquela marca. Então, por exemplo, essa pessoa se torna um distribuidor. Eu recrutei alguns distribuidores, né? Você tem várias formas de fazer Herbalife. Você tem aquela venda por catálogo clássica, né? Sellout. Inclusive o catálogo físico, né? Mas hoje a grande maioria dos catálogos são digitais, na verdade. Mas até existe o catálogo físico ainda, porque tem gente que gosta. Quando a gente falou em democracia, a gente está falando também em democracia generacional. A gente tem todos os grupos, né? A gente tem desde os tradicionalistas até a geração Z. Claro que com o tempo vai ficando, né, gerações mais jovens, né? Então hoje a gente já tem muita geração Z, que são aquelas pessoas bem mais jovens. Inclusive a geração Z é muito, digamos, tem esse apelo grande na venda direta. Você chegou aí onde eu quero falar também. Então, vamos lá. Conclui aí. Não, tudo bem. Eu só ia dizer assim, que a gente tem ferramentas para isso. Então, por exemplo, a pessoa montou a sua organização. Hoje, na Herbalife, você pode montar o seu espaço Vida Saudável. É seu, né? É seu. Você monta esse local, que é um local de convivência, mas você vende produto. Os produtos, eles são vendidos também na forma de receitas, né? Experimentação. Exatamente. Você traz pessoas, você traz novas pessoas, porque normalmente um traz outro, né? Talvez até alguém já tenha tido essa experiência. Eu vou na lojinha da Herbalife, como às vezes a pessoa fala, né? E aí traz outras pessoas, essas pessoas acabam virando clientes, então isso é uma das formas. Aí você tem justamente o formato digital, onde a pessoa entra, quero comprar Herbalife, vira uma lead e acaba sendo cadastrada pelo sistema e pelo distribuidor como cliente. Muitos clientes, cerca de 20%, acabam virando distribuidor de alguma maneira, né? Então, assim, é muito legal, é muito bacana. E normalmente você traz o seu círculo imediato. Então, por exemplo, você pegou agora esse produto. Esse é um produto, é um suplemento proteico, é um On Active, com benefícios à visão. Aliás, isso é inovação pura, né, de produto, com benefícios à visão, cognição e perda de massa magra, porque é um suplemento proteico. Agora, é um produto 40+. E a gente, quando lançou esse produto, fez um teste justamente com os nossos distribuidores mais seniors, né? Bons distribuidores que têm uma grande rede e que acabam sendo, assim, produtos do produto. Usaram produtos, tiveram resultados, eles podem falar sobre isso. É a influência orgânica que a gente comenta, exatamente. Né? Tem estudo clínico para vários desses produtos, para o Smart Complex, que é o ingrediente ativo nesse contexto, né? Tem estudos clínicos, mas nada como a experiência de alguém que está ali te oferecendo produto. Perfeito. E aí a gente vai para um caminho que é onde
onde eu quero explorar bem você, que é a inovação. Mas antes até de falar de inovação, eu preciso falar da ABVD, da parceria do DiretaCast com a Associação Brasileira de Empresas de Venda Direta, que inclusive foi a ABVD que me aproximou do Jordan. Então, obrigada ABVD, obrigada Jordan, obrigada Herbalife por emprestar o Jordan. E essa parceria cada vez mais tem o objetivo de democratizar a informação, de trazer cada vez mais inovação para o mercado da venda direta. Então, obrigado, BVD, e o tema de inovação. Legal. Porque eu acho importante, a gente falou bastante de hoje, né? Foi bem o aspecto temporal que a gente usou de hoje. Mas olhando agora a preparação até para esta geração Z e para todo o movimento que a gente vê do mercado cada vez mais exigente de pontos de contato e experiências positivas, porque 180 pontos de contato, você tem 120 pontos de contato muito bem trabalhados e, de repente, 2 WhatsApps respondidos de forma desalinhada, faz tudo desmoronar. Então, queria falar um pouquinho desse aspecto da inovação. Como é que, dentro desse, para se falar de 180 pontos de contato, mapeamos, né? Sim. Se mapeamos, como é que a gente procura usar hoje? Quando a gente fala de inovação, muita gente vai para o lado de ferramentas e tecnologia, mas eu queria explorar a inovação como comportamento como um todo. A ferramenta também, sabemos que ferramentas são muito necessárias, tecnologia é um grande apoio, mas eu queria olhar comportamentalmente. Nossa, que palavra gigante! Como é que a Herbalife olha essa inovação, esse ser um modelo atrativo para o distribuidor que hoje tem seus 20 anos e pensa em compor renda, ser atrativo para este consumidor que quer ter a forma dele de comprar no modelo que ele quiser, inclusive nas experiências que ele pode, inclusive, cambiar entre modais. Então, conta para mim como é que tá esse olhar. Então, vamos lá. O que acaba acontecendo é assim, a Herbalife, ela disponibiliza, como você colocou, as ferramentas, né? Que quase que são plataformas. Mas você tem modelos de trabalho diferentes. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa fit, eu gosto de exercício, eu gosto de atividade física. Obviamente, se eu puder trabalhar com isso porque eu gosto, né? A Herbalife oferece um modelo de trabalho com isto. Eu não estou nem falando ainda de ferramenta física. Eu vou entrar em ferramenta, em treinamento agora, mas eu tenho essa aptidão. Eu gosto disso. Eu gosto de organizar gente, eu gosto de organizar grupo de exercício, eu gosto de fazer, sei lá, atividade na praia, atividade no parque. A galera do pedal. Exatamente, a galera do pedal. Então, assim, isto, né, a gente disponibiliza produtos para isso. Produtos, a gente tem uma linha chamada 24 horas, né, Herbalife 24, atleta 24 horas, que te permite, por exemplo, acessar aí as necessidades de pessoas que gostam desse tipo de atividade. Agora, não é um processo de venda. Como é que funciona o processo de venda? Quanto mais prazeroso for, quanto melhor a experiência que você oferece, melhor, né? Então, essa turma, ela organiza, por exemplo, né? Sempre tem o clássico, né? Olha, vê como que você tá agora, tira uma foto sua e tal, guarda essa foto para você, vamos fazer na sequência. E aí você consegue, né, levar grupos, você marca... Você falou de WhatsApp. O WhatsApp é uma ferramenta hiper difundida, super difundida em todas as frentes. E aí, o que acaba acontecendo? As pessoas, por exemplo, colocam aí modelos dentro do WhatsApp, usa o catálogo, e aí não é o nosso ferramental, né? O ferramental do próprio WhatsApp. Usa o catálogo do WhatsApp, responde bem, está ali sempre conectado, organiza esses eventos, usam bots, né? Sabe, bots ou de Telegram ou de WhatsApp, justamente para organizar essa turma. E nem são, por exemplo, ferramentas que nós oferecemos. Nós temos ferramentas que se conectam com essas ferramentas, mas a organização é aquela mesma. Eu vou te dar um exemplo aí já caindo em ferramenta para modelos de pessoa. Nós lançamos agora em março uma ferramenta chamada Herbalife AI, né? Que é o quê? É uma ferramenta de mídias sociais. Você, sendo uma pessoa de geração Z, provavelmente você tem o domínio quase que natural disso, porque você nasceu nisso. Se você é geração Y, né? Vamos dizer, geração Y, segundo quartil, geração X, talvez você não tenha essa afinidade. E aí o que acaba acontecendo? Você acessa essa ferramenta te ajuda a criar um avatar,
né? Literalmente um avatar. Seleciona os assuntos que você gosta, né? E gera posts para você colocar nas suas redes, para você ter uma melhor alavancagem. É uma estratégia de topo de funil. Quem tá em digital hoje conhece bem essa nomenclatura, né? Topo de funil, meio de funil. Mas não custa a gente também falar que é uma forma de você olhar a sua estrutura, né? O seu formato de vendas, as pessoas do topo do funil são aquelas que você tá trazendo para perto, começando a chamar atenção para que elas depois vão para o meio do funil, você engaje, tenha mais contatos, traga as dores dela, ouça mais para ir para o fundo do funil e converter. Que é a conversão, exatamente. Bora. E essa é a estratégia. Então, o que acontece? Você oferece essa ferramenta, né? A pessoa, puxa, olha, eu tenho esta aptidão, eu tenho essa vontade, né? Então, te ajuda a construir um avatar que vai trazer gente próxima a você com os mesmos interesses, né? E a partir daí você vai convertendo. Você tem muitas ferramentas, tanto da Herbalife quanto no mercado. Você tem o board. Eu nem sei o que é isso. São ferramentas tão simples, são tão intuitivas. E o interessante do nosso modelo de comunidade, né? Como você faz parte de uma organização, um ensina o outro. É game change. Exatamente. Isso, né? É virada de jogo porque a comunidade tem uma coisa também que você, a partir do momento que você... Vou fazendo até uma metáfora, adoro as metáforas, você já percebeu, né? A partir do momento que você engravida, você começa a achar todas as grávidas. A partir do momento que você compra um palho branco, você acha todos os palhos brancos. Quando você entra para uma comunidade, você vive e acha que aquele é o seu estilo de vida. Exatamente. Então, vira o teu jogo, né? É isso aí. E justamente fazer parte dessa comunidade acaba fazendo o quê? Trazendo mais gente para a tua organização, trazendo mais clientes para você, mesmo que você não tenha tido quase que nem ideia de começar um negócio dessa maneira. Agora, todo esse processo de gestão, ele existe. Então, assim, venda direta é um negócio sério, né? Não é bico. Tudo bem, você pode até trabalhar durante um tempinho, compor renda. Mas, como eu disse, para quem quer empreender e está começando, venda direta é um super sistema. Até porque ele tem barreira de entrada baixa. Exatamente. Né? Então, por exemplo, mas o que diferencia de uma franquia? Franquia é uma outra coisa, né? Franquia você tem um modelo, está aprovado, você vai lá, você compra o direito de usar aquele modelo e você recebe os seus manuais e investe na tua unidade com a cara da Direitos franquia. E deveres, né? Exatamente, você tem, na verdade, muito mais deveres muitas vezes, né? Não é fácil, aí você paga todo mês um royalty para usar aquele modelo. No caso da venda direta, é quase como se fosse... O que tem em comum? Você recebe um modelo de trabalho, você trabalha com uma marca. E praticamente sempre com uma marca líder, né? Uma marca forte. Só que aí você não tem esse pagamento. Você está transacionando produtos, né? E no caso do multinível, muitas vezes você tem, inclusive, o recebimento de um valor, né? Que é uma... A gente não fala comissão, no nosso caso nós falamos royalty, que é um termo traduzido do inglês. Mas é isso, você recebe uma parte sobre as vendas da tua própria organização. E é assim que a coisa funciona. Você não paga para a Herbalife porque você está usando a marca ou porque você tem... Muita gente adesiva o carro, né? Porque assim... Tudo bem, todo mundo sabe quem é, a gente tem um awareness super alto, uma lembrança de marca muito alta, mas como é que vai saber que você é distribuidor? Os distribuidores mais antigos ainda se encontram um outro usando um bottom, né? Sabe aquele peso, pergunte-me como, que é uma coisa bem anos 80, assim, né? E funciona. E até hoje as pessoas usam porque funciona. Só que hoje em dia, né, é muito mais comum o distribuidor, por exemplo, que está usando uma roupa de fitness com a marca Herbalife. Quase sempre é um distribuidor. Muita gente não, muita gente... eu comprei, ganhei, gostei, gosto da marca. Então, tudo bem, a pessoa está usando a marca. Mas hoje, o distribuidor está usando uma roupa Herbalife, que é uma maneira, né, dele se identificar. Olha, eu faço parte dessa organização, eu vendo esses produtos. Então, o primeiro olhar, que para mim, acho que já é uma mudança comportamental, porque no passado existia, mas não era tão orgânico, a comunidade. Então, isso já faz uma ligação com uma inovação, porque a gente, num passado muito recente,
você não fomentava o relacionamento dessas pessoas com a empresa. Você fomentava o relacionamento dessas pessoas com o canal de vendas de representantes, revendedores, como canal, e com uma empresa na hora do saque. Sim. Né? O que a gente está falando é que quando eu falo sobre ela fazer parte de uma comunidade que já é uma inovação, ela está produzindo conteúdo, ela está dando depoimento organicamente e ela já se sente parte da companhia, mesmo sendo uma cliente que está tendo essas primeiras experiências. Então, isso já é muito inovador. Agora, comportamentalmente, já te dou a palavra de novo, comportamentalmente, hoje, eu acho que tem elementos que quebram muito aquela venda direta raiz, que é essa acomodação, entre aspas, do círculo onde eu tô. E eu vendo para os meus familiares, amigos e parentes próximos. Isso é muito do modelo novo, inovador, que a geografia é outra. A geografia é outra. E é disso que eu ia comentar. Quando eu falei no comecinho que nós nos posicionamos agora como uma plataforma de bem-estar que empodera pessoas que querem montar negócios e empodera o consumidor para ter esses produtos diferenciados e ter a ajuda de alguém que está interessado, é isso aí, né? Eu não estou falando mais do meu entorno. Eu estou falando agora de um modelo onde eu posso chegar a alguém que está em outro estado, facilmente. Outro país, inclusive. Né? Então, imagina, se você digitar Herbalife, por exemplo, vai vir os nossos perfis oficiais, normal, mas vai vir virão N perfis de distribuidores. Você vai olhar aquilo, você vai falar, poxa, esse aqui eu gostei, eu achei interessante, né? As pessoas acabam elegendo também pessoas que são modelos, né? Que são iguais, ou que já chegaram numa forma física que você está buscando, que tem uma história parecida com a tua. E quase sempre assim, as pessoas começam a usar Herbalife porque elas estão buscando uma solução, né? Eu tô fora do peso, eu queria ter uma melhor forma física, eu queria estar com six-pack, né? Eu queria estar trincado e tal. Ou então porque eu tenho uma carência de alguma coisa específica. E aí você, né, começa a usar, você chega naquele resultado. Muitas vezes a pessoa fala, cara, amei isso aqui, adorei o distribuidor, adorei a empresa, eu quero fazer parte disso. Né? E aí a pessoa se integra nisso e de repente, se conecta com alguém que está no Amazonas. E essa pessoa está buscando e, de repente, viu o perfil dela na rede, viu alguma coisa, gostei, passei a seguir, né? E automaticamente me integro, começo a comprar. Né? As pessoas hoje, os distribuidores, eles não fazem só um perfil que ele é, digamos, passivo, né? Tudo bem, muitos fazem até propaganda dos seus próprios perfis, usam outras ferramentas. Dentro do teu perfil, você tem ali, por exemplo, um Linktree, né, ligando para outro, até o teu próprio site. Você pode ter o teu próprio site. Produzir seu e-book. Exatamente. Né? Então tá tudo ali disponível e você vai, se conecta e de repente tá ali, você tá comprando daquela pessoa, você cria uma relação, aquela pessoa tá te ajudando, ainda que de longe, a rede social permite isso. Né? E tem gente que literalmente muda de negócio. Comecei a fazer uma coisa e, poxa, eu gostei disso, né? Tô fazendo de uma maneira diferenciada. O que muda em relação, por exemplo, a uma plataforma, né? Um modelo de negócio de drop-on, drop-off, de pegar alguém e levar para algum lugar, por exemplo, né? O que muda? É justamente isso. Normalmente você começa a dirigir, por exemplo, e você vai continuar dirigindo, até você mudar de área ou abandonar o negócio. Né? No caso da venda direta, isso te permite expandir, né? E aí você vai fazer uma coisa assim, você vai ter a tua própria empresa. Você começou empreendendo, aliás, você muitas vezes nem entendia aquilo como empreender, né? Era só fazer um pouquinho de renda extra, de repente você percebe que é empreendimento mesmo, e dali você fez algo muito bacana. Você combina diferentes soluções, né?
a gente tem hoje consultores que tanto dirigem para aplicativo quanto são representantes de venda direta e acabam optando, né, normalmente pela venda direta. Então, é muito bacana isso. Então a gente falou de inovação com esse olhar comportamental e agora para a gente finalizar eu queria falar sobre esse olhar inovador no modelo de negócio. Tá. Como é que a gente olha aquele estereótipo da senhora 50 a mais, que o modelo de negócio abarcava os desejos dela, e como é que a gente olha esse estudante de medicina, de não sei o quê, e que rala bastante, que tem que compor a renda, o avatar é outro, e o modelo de negócio é atrativo. Como é que a Herbalife está trabalhando essa atração? Então, eu te comentei que a gente oferece formas, né? A Herbalife tem cerca de... Outro dia eu estava contando, a gente tem alguma coisa em torno de 6 modos e umas 11 variações, né? Então, legal, eu sou um estudante, eu estou ali, eu não sou nem tanto da atividade física, também eu não posso montar um meu espaço vida saudável, porque, né, eu não consigo ficar muito tempo num determinado local, mas eu posso, por exemplo, recrutar clientes. Eu posso usar, por exemplo, afiliação de clientes, né? Eu posso usar indicação de clientes. Então, eu estou ali montando essa rede de clientes, na verdade, né? E clientes, muitas vezes, que indicam clientes. E aí, você está ali comercializando desta maneira. Você não está usando um catálogo físico, falando com a tua vizinha, deixando o catálogo lá que vai mostrar para outra pessoa. Então, assim, formatos diferentes, comportamentos diferentes, tecnologias diferentes. Aqui, super digital, né? Porque inclusive eu botei na minha rede, e aqui super analógico, e tudo bem. E eu acho que tem um detalhe também no modelo de negócio mais inovador, que é a forma de comprar deste... Aqui é o jovem, eu e meus espaços, né? Esse jovem, a forma que ele quer comprar, fala com a forma do que o amigo dele de faculdade também quer comprar. Então, ele começa a olhar como é que eu tenho o meu negócio arquitetado também para vender para o meu amigo de faculdade. Então, cada vez mais eu olho a inovação, como é que eu me coloco nessa necessidade, nesta forma de consumo, e então o meu entorno também eu começo a olhar como é que eu tiro partido disso e incomodo o velho formato da venda direta analógico. Então, ele olha empresas que ainda são da venda direta mais analógica e ele risca. Eu não quero vender essa empresa porque ela não suporta os meus amigos, não só pelo produto, como pelo modelo de negócio. Mas você sabe que a grande maioria das empresas hoje está se adequando para isso, né? Então, ela oferece diferentes formatos. Deixa eu te comentar, por exemplo, um modelo que existe. Esse modelo não começou aqui no Brasil, ele começou fora do Brasil. E ele usa, a gente chama de maratona, né? No fundo, é uma gamificação. Ele transforma a jornada, né, da pessoa em direção ao seu resultado como algo divertido, né? Que é o quê? O distribuidor, por exemplo, ele junta um determinado grupo de pessoas, né, que se chama maratona, usa o Telegram, que é um aplicativo que todo mundo tem também, junto com o WhatsApp. O Telegram tem alguns bots bem interessantes. E aí, o que acontece? Cada um tem o seu objetivo. Eu vou perder 2 quilos, eu quero ganhar massa magra, eu quero, sei lá, me sentir melhor, eu quero ter mais energia. Não importa, cada um tem o seu, né? E aí, dentro desse grupo, né, esses bots, eles vão trabalhando as pessoas. Semanalmente, você reporta aí o teu resultado, né? Você reporta o teu resultado e você concorre contra você mesmo. Depois de tantas voltas, ou seja, tantas semanas, você tem lá a sua fotinha publicada dentro do grupo e tal. Você vê, não é nem o cliente premium que você cadastrou, teu colega de faculdade, e também não é o catálogo. Cara, e trabalhou com dopamina, serotonina, ocitocina, trabalhou com tudo. Tudo. E é divertido, e tem gente que gosta. Nossa, e dá super certo. É claro que enquanto a pessoa está buscando o seu resultado, né, o distribuidor está ali, está oferecendo produto, está dando dicas, né, está perguntando se as pessoas estão se hidratando, se está tudo bem. Então, assim, tem um acompanhamento e tem o processo de venda. Mas essa minha pessoa, ela está lá em Belém do Pará. Não importa, eu estou aqui em São Paulo. Eu cadastro você como cliente premium, super baratinho, na verdade é quase que, digamos, simbólico, porque você com R$12 você se cadastra cliente premium.
Se você compra uma determinada quantidade de pontos de volume, você não tem renovação disso, e você tem montes de benefícios. E aí você compra direto no site. Eu estou aqui, você está em Belém, eu poderia até comprar produto aqui e mandar para você, mas não precisa. Porque você consegue comprar com desconto e receber em casa, enviado pela Herbalife. Eu sou independente, mas eu estou usando o sistema da Herbalife para fazer isso. Ok. Fulfillment de lá. De lá, exatamente. E aí o que acaba acontecendo? Eu estou aqui, né, atendendo um cliente que está no outro bairro, que está na Zona Sul, na Norte, Zona Leste, que está no Rio de Janeiro, que está em Minas, e todos eles fazendo parte desse pequeno grupo, né, que, por sua vez, está ligado com um grupo maior. Olha como isso vai ficando complexo. Agora, essa é a grande diferença. Está usando digital, tá? Porque a pessoa se cadastrou, entrou no site, comprou o produto, recebeu em casa. Está usando o WhatsApp, que talvez seja a menor rede possível, né? Está usando o WhatsApp, está usando outras ferramentas, está usando um bot de Telegram, enfim. Está ali, está usando o digital, mas ao mesmo tempo o consultor está ali. Sem o consultor, isso não funcionaria. Essa é a grande diferença. Internamente, a gente chama isso da diferença do distribuidor. É isso que faz toda a diferença entre o produto que está na gôndola, e tudo bem, né? Com um produto de venda direta da maneira como nós vendemos. Você compra o produto numa prateleira infinita, por exemplo, no caso do digital, né? Mas o consultor está ali para te ajudar. Ô, Jordan, não sei se em 3 horas de podcast eu conseguiria perguntar tudo o que eu quero. Uhum. Então eu quero deixar aqui o convite pra gente continuar essa conversa, porque tem bastante pano pra manga. Tem bastante. Né? Estamos chegando no fim do episódio. Tem, eu acho que, grandes mensagens para a gente olhar a venda direta como oportunidade de negócio, oportunidade, pensando até no ESG, eu bato muito nessa tecla, né, dos pilares do ESG, sou professora em curso de ESG, então falo muito sobre o impacto social que a venda direta traz demais, a governança, que a gente tem aqui, governanças com graus de complexidade maior ou menor, o impacto de sustentabilidade que a gente fala muito, há modelos dentro disso de economia circular e muita coisa acontecendo, então tem muita coisa para perguntar. Mas eu queria agradecer e fechar esse olhar com essa inovação hoje. Para mim, está muito ligado ao comportamental, não só a ferramentas, mas ferramentas também. Uhum. E um olhar muito grande para como é que o consumidor quer comprar. Porque o modelo anterior era como eu queria vender. E hoje, a gente olhando, eu tenho que me adaptar como ele quer comprar. Exatamente. E como ele quer circular entre os modais, né? Então, quer deixar mais alguma consideração de algo que você acha que é relevante para falar para quem está nos assistindo? Olha, para quem acha que venda direta é algo, digamos, secundário, né? Lembra sempre, venda direta é uma das grandes indústrias que tem no Brasil e no mundo, né? Só no Brasil aí são alguns milhões de consultores, mais de 3 milhões, ou seja, muita gente. Você está pensando em começar alguma coisa, não sabe como, não tem recurso, está buscando aí formas de aprender, considera a venda direta. Eu acho que isso é super importante e dentro da venda direta você tem, claro, se você está pensando, se você gosta de bem-estar, nutrição, boa forma, considera a Herbalife, que tem um modelo muito bacana, né? E aí, claro, eu estou vendendo meu peixe. Exatamente. Mas todas as empresas de venda direta que estão filiadas à BVD, elas passaram por uma série de critérios de avaliação, são empresas muito sérias, né? E aí eu estou falando agora com o meu chapéu de vice-presidente do board da BVD. Considera sempre olhar para uma empresa que seja credenciada pela BVD na tua jornada aí, e sucesso, muito sucesso. Obrigado. Muito bom. E para os empresários que estão assistindo, esse olhar também que o Jordan está falando, de se aproximar da BVD para ter uma fonte de regulamentação, uma fonte de informação séria que rege o segmento e que pleiteia melhorias para o segmento. Então, para você que é empresário também, vem para perto, vem beber da fonte, vem para os eventos, vem conhecer empresários que fazem parte dessa construção.
Jordan, quero agradecer demais Obrigado. a sua disponibilidade. Obrigado, Ai, tá Marcela. como quente a minha Eu tô como gelada. quentinha. Quero compartilhar com você que está nos assistindo também o e-book que eu fiz exatamente baseado nessa minha jornada de 30 anos de venda direta, onde eu falo um pouco do planejamento, de uma estruturação de uma operação de venda direta de uma forma muito raiz, muito pé no chão, mas como executa, que essa é a minha grande fortaleza. Como é que executa isso, principalmente na ponta com os times de vendas. Então, o Domine a Arte da Venda Direta tem o QR Code, tem aqui o link para você baixar, mas é um norte para você entrar para a venda direta com uma base estruturada. Convido você também para assistir os nossos episódios passados do DiretaCast, os próximos que virão, trazendo sempre pessoas com a vontade de compartilhar esse mundo da venda direta, as experiências, os cases, né? E quero também convidar você que é consultor, que é revendedor, para se aproximar de empresas que olham para você dentro desse customer centric, né? Mas também olhando para você como um revendedor fundamental para essa peça funcionar, para esse mecanismo todo funcionar. Então continue seguindo esses passos da venda direta, do DiretaCast e tudo que a gente oferece. Valeu? Valeu, Marcela, obrigado. Jordan, só a última coisa. Quer deixar algum contato, alguma coisa para que as pessoas que se interessem, tenham alguma pergunta, consigam também se aproximar? Olha, você pode deixar Você pode, talvez, não sei se você fecha ou deixar nos... Deixa o link. Aí a gente coloca, talvez, o e-mail da BVD e da Herbalife. Perfeito. Né? Ou o site, né? O herbalife.com, claro. Tem muita informação ali. Obrigado. Excelente. Obrigada, Jordan. Obrigada a todo mundo. Obrigada, Marcela. Pedrão. Obrigadão. DiretaCast, o podcast da venda direta.